E aí, pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo. E hoje eu queria bater um papo com vocês, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que às vezes está desesperada, que faz conteúdo, que publica um monte de coisa em várias redes sociais. Publica no YouTube, publica no LinkedIn, publica no Facebook, publica no Instagram, publica no TikTok. E é uma reclamação recorrente que eu vejo de algumas pessoas falando, poxa vida, parece que eu faço um monte de coisa e ninguém presta atenção em mim. Ninguém dá nem não dá muita bola para o meu conteúdo, tem algumas curtidas e tal lá, da minha mãe, né, do meu tio, mas eu não consigo vender. Parece que as pessoas não me enxergam, né, como autoridade, e aqui já estou dando um spoiler, né, é sobre isso que eu queria comentar com vocês aqui nesse vídeo. Eu quero que você... É uma promessa que eu faço, você vai sair desse vídeo aqui sabendo exatamente o que você tem que focar, sem hacks, sem nenhum tipo de promessa. Não, você tem que usar isso agora, antes que acabe, antes que passe essa tendência. Essa tendência sempre vai se manter como tendência, porque é o que a gente vê ao longo da história, né? Pessoas que entendem sobre essa questão de posicionamento, como você se posicionar como uma autoridade, isso sempre existiu. Pessoas que detêm essa característica, elas sabem como se posicionar, são as pessoas que mais se destacam na sociedade, seja na área política, seja na área econômica, seja na área profissional, seja nos relacionamentos, né? Muitas dessas coisas aqui você pode aplicar na sua vida. Parte do que eu quero trazer para você, eu estava relendo esse livro aqui, O Gerente Eficaz, não sei se está certinho aí para vocês, do Peter Drucker, que é extremamente conhecido. Essa aqui é uma versão, essa é a terceira edição desse livro, esse livro já é bem antigo, recomendo muito que vocês leiam esse livro, é um livro bem fininho, vocês podem ver aqui, tem quantos? Tem 180 páginas mais ou menos, mas que vocês conseguem ler. É uma linguagem muito, muito fácil, muito acessível, apesar do Drucker ser um dos caras mais extraordinários na área de gestão. Ele tem uma propriedade de falar, de escrever muito, muito simples, que dá para a gente entender. E que tem muito a ver com essa questão de posicionamento. Tá? Tem muito a ver com isso que eu quero abordar aqui para vocês. Porque, na verdade, eu até fiz algumas anotações aqui, como eu sempre faço, né, eu vou fazer, né, depois que eu leio os livros e tal, para essa questão, né, para negócios, para produção de conteúdo. Né? As pessoas, elas já estão saturadas, já estão, né, você está entendendo, né? Com a paciência esgotada, né? De conteúdos rasos, de conteúdos que prometem um monte de coisa, já estão cansadas de vídeos com edições mirabolantes, como a gente sempre fala aqui. Tanto é que os vídeos mais crus, vamos dizer assim, sem edições, são um grande tendência. Já foi, né? O YouTube começou assim, se não me engano, acho que em 2008, 2009, não lembro agora quando o YouTube começou. Eram vídeos mais assim, depois que começou, né, essa parafernália de um monte de coisa, né, produções hollywoodianas, e os produtores de conteúdo que tinham muito o que falar acabaram um pouco ficando de lado, começaram a ir para outras plataformas e está voltando, isso eu acho muito legal. Esses conteúdos mais densos, esses conteúdos mais profundos que realmente ajudam as pessoas estão dispostas a ficar 20 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas, às vezes, assistindo um vídeo que vai trazer uma transformação para a vida dela. Então, óbvio, né? A promessa aqui desse vídeo é fazer com que você seja notado, com que o seu conteúdo seja realmente, né, degustado de uma forma diferente pelas pessoas. Mas para isso você vai ter que entender como que você se posiciona. Ainda sobre o Gerente Eficaz, esse livro, algumas anotações que eu fiz aqui, né, que tem a ver, né, é relevante para esse conteúdo. Primeiro, você vai entender tudo isso na hora que começar a costurar. Né, por que eu trouxe, né, esse livro aqui, junto com... como eu sempre tento fazer algumas ligações com as coisas, né, com filmes que eu assisto, com, sei lá, séries, até com jogos de videogame, né, que eu gosto muito de jogar aqui, ou com coisas cotidianas, conversando com as pessoas, eu tento adequar, né, os conteúdos aqui que podem ajudar, né, o meu negócio e o negócio de vocês também. Então, a primeira coisa que eu notei, gerenciamento de tempo, é a gente focar no que realmente importa. Então, o Drucker fala para a gente eliminar as atividades que não trazem impacto para o nosso negócio. Então, eu sei que muita gente que produz conteúdo tem um monte de afazeres,
Além de produzir conteúdo, tem donas de casa, você tem profissionais liberais, pessoas que acordam 4, 5 horas da manhã para pegar condução, chegam em casa muito tarde da noite, às vezes pessoas que fazem faculdade, tem filhos para criar, tem que levar na escola, tem que levar ao médico, levar ao dentista, no inglês, no judô, no balé. A hora que vai ver, acabou o tempo, então tem muita coisa para fazer. Então a gente precisa focar nas coisas que realmente importam e parar de seguir modinhas, parar de seguir as tendências que não vão nos levar onde a gente quer, que é conseguir mais clientes, fazer mais vendas dos nossos produtos, dos nossos serviços, ser visto como pessoas mais influentes, né? Você não vai conseguir fazer isso se você começar a tirar para tudo quanto é lado. É impossível a gente fazer isso. Então, tem tudo a ver com isso que a gente vai falar. Então, você precisa aprender a gerenciar o seu tempo e focar no que importa. Outra coisa, contribuição mais foco, clareza de valor. Então, o Drucker sempre tinha essa pergunta, ele faz aqui no livro, né? Como que eu posso contribuir? Sempre começa a pensar nisso, né? Se você é uma cabeleireira, se você é dono de um restaurante, se você é um advogado, um médico, um fisioterapeuta, sei lá, um esteticista, não interessa. Se você é um infoprodutor, se você é um professor de idiomas, não interessa. Se você quer vender mais o seu produto, vender mais o seu serviço, você tem que estar constantemente se perguntando: como é que eu posso contribuir? Quais são as dúvidas, quais são as dores, quais são os receios, quais são os medos das pessoas do meu nicho? Como é que eu posso contribuir com isso? E criar conteúdos a esse respeito. Tudo que foge disso, tudo que é modismo, tudo que é dancinha, tudo que é, sabe, as pessoas acabam às vezes inventando um monte de coisa e esquecem do essencial. O essencial é você produzir conteúdo que gere transformação real na vida das pessoas. E a hora que elas terminarem de ver aquele conteúdo, eu falo: meu Deus do céu, nossa, ainda bem que eu encontrei esse conteúdo. A grande questão, o grande problema é que muitos desses conteúdos, às vezes, acabam tendo poucas visualizações, porque são coisas muito, muito específicas. Você não está fazendo conteúdos para topo de funil. Você não está divertindo só as pessoas, né? Embora é legal você utilizar entretenimento, é legal você ser uma pessoa legal, bacana, às vezes você pode contar piadas, você tem que ter o teu jeitão. A gente vai falar muito sobre isso. Já falei sobre isso várias e várias vezes, eu vou continuar falando, eu vou falar aqui nesse conteúdo também, da gente ser autêntico, sempre transparecer autenticidade, de querer realmente ajudar as pessoas. Então sempre se pergunte isso. Tá na dúvida, eu não sei mais o que fazer para vender e tal, tô com dúvida de conteúdo. Começa a mapear as dores, desejos, medos, frustrações, né, dos seus potenciais clientes e começa a fazer conteúdo sobre isso. Olha, se você tem problema com relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo, não, vou listar aqui algumas coisas que você deveria fazer, né? Enfim, eu sou especialista nesse assunto e você deve fazer isso e tal. Faz um conteúdo assim, você pode fazer conteúdo no YouTube, no Instagram, no TikTok, não interessa. Você tem que fazer conteúdo onde o seu público está. Então isso é importante, uma das coisas que eu aprendi aqui com o Peter Drucker também. E uma outra coisa a respeito do livro, para a gente começar a entrar aqui no conteúdo, você vai ver que vai ser um conteúdo bem denso, então aperte os cintos aí, tá? Qualquer coisa já salva esse vídeo, curte aí e tal, para você não esquecer, para você assistir depois, se você não estiver podendo assistir agora. Aproveitar forças, uma das coisas que eu anotei aqui para mim, nas minhas anotações. Aproveitar forças é destacar a sua personalidade, focar no que você é bom, ao invés de tentar melhorar suas fraquezas. E eu escrevi isso daqui, que é uma coisa que eu tomo para mim. Pessoas já acompanham o meu conteúdo aqui já sabem. Eu sempre fui muito ruim em matemática. Na época da escola, eu não gostava. Teve uma época que eu gostava e tal, mas coisas aconteceram, eu comecei a, sei lá, a entender que muitas das coisas que a gente aprendia na escola não servia para patavina nenhuma, né? Faço sempre essa provocação, não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas muito provavelmente esta semana, não vou nem falar hoje, né? Vou ser um pouco um pouco mais generoso. Provavelmente, este mês, você não teve que usar a fórmula de Bhaskara que você aprendeu lá na escola, e nem quais são as funções das mitocôndrias dentro das células. Isso não quer dizer que é um conteúdo irrelevante, é um conteúdo que, né, não serve para nada. Mas, em termos práticos, em termos de você ganhar dinheiro e de construir, né, uma vida mais legal, realmente, né, é questionável. É importante a gente buscar conhecimentos gerais, eu acho que é interessante, mas as pessoas acabam, sei lá, pirando na batatinha e focando em coisa que, né, quer ter conhecimento, acho que é importantíssimo.
a gente ter conhecimento, ser pessoas, né, mais sábias, com toda certeza. Mas é importante a gente focar nas coisas que a gente é bom. Então, eu nunca fui bom em matemática. E o que o Drucker fala é, foque naquilo que você é bom, naquilo que você gosta de fazer, ao invés de tentar melhorar suas fraquezas. Isso é muito interessante, porque tem muita gente que fala o contrário. Você precisa, se você é bom e você está ruim aqui, você tem que tentar melhorar para você conseguir, né, chegar, né, no mesmo patamar. E o Drucker fala, e ele é um dos maiores especialistas em termos de gestão, ele fala que isso é ruim. Você tem que focar naquilo que você já é bom, deixar de lado aquilo que você... Talvez você não tenha aptidão, talvez você realmente não goste, aquilo não faz o menor sentido para você. Então não tentar, né, ficar dando murro em ponta de faca. Isso tem a ver com questão de conteúdo também. Então a forma que você vai criar conteúdo, fulano de tal falou que eu preciso fazer desse jeito. Não, o Thiago está dizendo que tem que ser dessa maneira. Não, o outro está dizendo, né? Estou nem falando para você fazer aquilo que eu estou dizendo. O que eu falo é tentar entender o que funciona para você. Às vezes você gosta mais de escrever, às vezes você gosta mais de falar, você pode fazer um podcast só em áudio, você gosta às vezes de aparecer em vídeo, talvez você tenha horror em aparecer em vídeo, meu Deus, o que as pessoas vão falar? Eu não vou falar aqui para você que, por exemplo, você precisa fazer vídeo no YouTube, apesar que, né, preciso fazer um adendo aqui, o YouTube é uma das melhores plataformas para você melhorar o seu branding pessoal e fazer com que as pessoas confiem mais em você e no seu trabalho, a gente vai falar sobre isso também. Mas se não é a sua praia, se você já tentou 1, 2, 10, 50 vezes, não conseguiu, você fica travado e tal, né? Para que insistir? Tente outras maneiras, dá para você fazer. É claro, se você tentou 1 ou 2 vezes e não conseguiu, eu vou dizer para você tentar mais algumas vezes, porque nada na vida é fácil, né? Então você tem que tentar, né, ir tentando realmente para ver se você não gosta daquilo, ou se realmente são habilidades que você precisa aprender, beleza? Então vamos entrar realmente aqui no conteúdo, só que eu falar dentro no livro, falei que ia vir pedreira e o conteúdo ia ser bem denso agora, é o de hoje, mas agora vai ser rapidinho, eu quero mostrar algumas coisas que você deve fazer para melhorar o seu conteúdo, para fazer com que as pessoas se interessem por aquilo que você tem para dizer, certo? Então primeiro, tem a ver com o livro, né? Eu fiz algumas anotações aqui para mim. Você não pode, eu não posso ser um papagaio de pirata. Ou seja, ficar simplesmente repetindo né, o conteúdo que os outros estão dizendo, simplesmente porque eu acho legal. Você tem que entender que as pessoas elas não seguem conteúdo, elas seguem pessoas. Fãs de verdade, estou dizendo, né? Elas seguem pessoas. Então, o fato de você ficar repetindo o que o outro está dizendo, simplesmente, né, ipsis literis, né, falar exatamente o que a outra pessoa está dizendo, alguém que você admira, talvez. Um criador de conteúdo super bacana, que, né, tem, sei lá, milhares e milhares de seguidores, e você dizer o que ele está dizendo, mas se você realmente não acredita naquilo, e você está dizendo só porque você precisa fazer conteúdo, as pessoas vão perceber isso. Então, você não precisa ser um papagaio, você não pode ser um papagaio de pirata, né, ficar simplesmente repetindo o que os outros falam. Então, olha só que interessante isso, aqui eu anotei até para depois passar para o pessoal da mentoria, algumas pessoas que acabam me dando um pouco de trabalho, né, para mim e para a Rita aqui, e essas pessoas vão saber quem são. Quando você só foca na entrega, presta atenção nisso, que tem muita gente que faz isso, talvez você, na hora que você escutar isso aqui, você vai pensar em algumas pessoas. Quando você só foca na entrega, às vezes a entrega é muito boa, né? Você dá dica, dá tutorial, tem gente que, nossa, faz uma aula assim, espetacular, maravilhosa. Você só está focando na entrega, você está focando só nessas dicas, nesse tutorial e tal. E não em quem você é, você só está dando dica, você só está fazendo uma aulinha, você está dando um tutorial. E você não está focando em quem você é, você vira uma commodity. O que é uma commodity? Commodity são coisas que são vendidas no mercado, né? É algodão, é milho, é soja, é café, né? É aço, que você vai lá, né? Que são comercializadas ali. Qualquer coisa, né? Normalmente as pessoas compram do mais barato, né? A quanto é que dá mais agora, né, o preço do café? Vou pegar o café como exemplo. O café, desde que o café não seja ruim, eu vou no mais barato, né? É café, vou pegar o mais barato. Algodão, sei lá, vou pegar o mais barato. Então, se você não tem nada que se diferencie dos seus concorrentes, se o teu conteúdo não tem uma personalidade, por exemplo, este conteúdo meu aqui, eu imagino que tem o meu jeitão, né? É impossível alguém fazer um conteúdo mais ou menos igual a esse. Mais ou menos igual pode ser, mas
tem as minhas características. Por quê? Porque através desses conteúdos, através da forma como eu me expresso, através da forma como eu ensino, você pode perceber que existem traços de um monte de coisa do meu passado, os problemas que eu atravessei, que eu consegui resolver, as minhas experiências, as minhas frustrações, as minhas conquistas, as coisas que eu realmente consegui. Eu trago toda essa bagagem, toda essa experiência, isso aqui só eu tenho, da mesma forma que você, só você tem. Então, eu não poderia vir aqui, 3, 4 dicas para você melhorar o seu conteúdo. Olha, publique mais constantemente, né, para você ser visto. A gente vai falar sobre isso, diferença entre a gente ser visto e a gente ser lembrado. Olha, mapeie, né, as dores do seu cliente. Beleza, eu falei isso, confesso, mas é uma coisa que realmente funciona. Mas trazer minha personalidade, trazer o meu jeitão, é isso que vai conectar com as pessoas. Você não pode ser mais uma commodity. Você não pode ser mais um produto que, sei lá, outro cara fala mais ou menos a mesma coisa e ele tem um produto lá, eu vou comprar dele que é mais barato. Né? Então, né, não faça isso. Você não pode só ser um broadcaster, né? Você transmitir simplesmente informação e ficar falando, né, tudo que mais ou menos que as outras pessoas estão falando. Então você tem que criar conteúdo, né, a partir da sua visão de mundo, a sua história, a sua personalidade, como eu já falei. É isso que vai conectar com as pessoas e vai diferenciar você do resto da multidão. Você vai ser uma pessoa diferente, beleza? Então essa só foi a primeira coisa que eu trouxe aqui, que eu anotei, que é uma anotação para mim, mas que eu quero passar aqui para você. Outra coisa, falta em você, se você produz conteúdo, se você faz com constância, né? Se você faz com afinco, se você estuda, se você está fazendo e ainda não está conseguindo resultado, pode faltar para você uma proposta única de valor. Então, se você não sabe porque alguém deveria seguir você e não outra pessoa, tá? Então ninguém mais sabe. Né? Por que você deveria me seguir? Por que eu deveria seguir você? O que você tem de diferente de mais de 50 pessoas que falam sobre a mesma coisa? Então, tem um monte de gente que fala sobre emagrecimento. Tem um monte de gente que fala sobre relacionamentos conjugais, tem um monte de gente que fala sobre educação dos filhos, tem um monte de gente que fala sobre viagens, tem um monte de gente que fala sobre, sei lá, artesanato. Por que eu deveria seguir uma pessoa específica? Por causa das diquinhas dela? Por causa de, sei lá, né? Como tem um monte de outras dando essas diquinhas? Não, você tem que ter alguma coisa diferente. Você tem que ter uma proposta única de valor. Então, branding pessoal, a gente bate muito nessa tecla. Eu e a Rita aqui, você precisa entender como que você constrói a sua marca pessoal, o seu branding pessoal. É você ocupar um espaço mental específico na mente do seu público. Independente do nicho que você faz parte, quando alguém falar nicho tal, você tem que ser a primeira pessoa a ser lembrada. Não, aquele cara, aquela mulher, que ela manja, que ela tem uma personalidade, eu sei, ela tem brilho no olho quando ela fala, a gente consegue perceber isso. Senão você só vai ser mais um na multidão, você não vai conseguir se destacar de forma nenhuma. Por isso que uma das coisas que muita gente vem e fala, marketing digital, tráfego, copywriting e tal, eu falo que uma das coisas que as pessoas deveriam aprender é sobre comunicação, sobre oratória, sobre storytelling, sobre você conseguir entender, ter uma linha narrativa e você contar uma história que faz todo sentido, né, para as pessoas. Isso é extremamente importante. Então, você entender como que você se comunica de verdade com as pessoas, seja através de vídeo, seja através de imagem, seja através de texto, seja através de áudio, você precisa aprender a se comunicar de uma forma interessante com as pessoas. É isso que vai fazer total diferença nessa era que a gente está vivendo de inteligência artificial, onde os conteúdos, já falei várias e várias vezes aqui, onde os conteúdos estão cada vez mais sem alma, estão totalmente engessados, cheios de diquinhas, né? E as pessoas estão começando a ficar meio entediadas a esse respeito. Então você tem que saber qual é a sua proposta única de valor, o que você tem de diferente que ninguém mais faz igual você. A forma que você se comunica, a entrega que o seu produto, o seu serviço dá, você precisa transparecer isso através do seu conteúdo. Tá? Outra coisa importante que eu anotei aqui, tá? Você está no piloto automático de produzir conteúdo. Isso aí vai te apagar.
Você está no piloto automático. Tem gente que fala, você tem que postar todos os dias. Tem que postar um carrossel, tem que postar um Reels, tem que postar um YouTube, você tem que escrever um artigo, você tem que fazer isso todo dia. As pessoas estão fazendo isso. Eu vejo que às vezes não é por falta de esforço, mas às vezes as pessoas ficam fazendo as mesmas coisas sempre, não têm resultado e esperam um resultado diferente. Isso aí é aquela questão lá, né? É sinônimo de loucura, você vai acabar ficando doido se você fizer isso. Se você faz sempre as mesmas coisas. Né? É óbvio que a gente tem que dar tempo, né? Mas sei lá, faz 90 dias, 120 dias que você está fazendo, você está conteúdo, você não está conseguindo ter resultado, é hora de você parar, pensar um pouquinho, analisar as coisas que foram boas, que não foram ruins, lembra que eu falei? E focar, né, naquilo que realmente vai te dar os maiores resultados. Então, repetir fórmulas mágicas que as pessoas passam pra gente, né? Que tem um monte, você precisa fazer desta maneira, né? Se você não tem a estratégia, né, você vai se tornar invisível. Você só vai fazer, você vai replicar o que os outros estão fazendo, né, e não vai conseguir ter resultado. Como eu já falei, o arroz com feijão bem feito, você nunca vai ter problema. Fazer conteúdos que falam sobre a dor das pessoas e que dão a solução. Esse conteúdo é sobre quê? Sobre como é que você vai fazer conteúdo que as pessoas vão parar para ver você. E não são muitas pessoas, às vezes podem ser poucas pessoas, mas você vai fazer diferença na vida dessas pessoas. Você nunca vai ficar sem ideia de conteúdo se você fizer isso. Você pode até utilizar a inteligência artificial, não tem problema nenhum. Para mapear, eu faço isso, porque são nichos diferentes, a gente tem alunos com nichos diferentes, a gente mapeia qual é a dor das pessoas que, sei lá, precisam, sei lá, que estão, sei lá, com algum problema de saúde, né? Eu não sei, eu não faço parte de tal nicho, ou que precisam aprender, sei lá, um idioma e tal. Você pode mapear as dores. Quais são as dificuldades dessas pessoas? E você começar a criar conteúdo em cima disso, você nunca vai ter problema. Você sempre vai conseguir ter resultado. Porque as pessoas estão buscando soluções e você é aquela pessoa que vai dar a solução através do seu conteúdo. E é óbvio, as pessoas gostando do seu conteúdo, elas vão querer comprar o seu produto ou o seu serviço. Então, o conteúdo ele precisa ser uma extensão da sua marca. Certo? Não só uma entrega de valor solto. Tem gente que fica dando conteúdo, fala de uma coisa, depois fala de outra, fica uma coisa meio esquisita, não soluciona as dores das pessoas, não consegue entregar, as pessoas não conseguem enxergar valor no conteúdo que essa pessoa está criando. Então, não faça isso, não fica no piloto automático. Crie, principalmente se você for pensar em criar conteúdo para YouTube ou para podcast, um conteúdo mais denso, né? Sabe, realmente fale das dores das pessoas e ajude. Olha, você está com este problema, então você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer isso, e você vai muito provavelmente ter esse tipo de resultado. Então você tem que fazer a pessoa enxergar que ela está no ponto A, com dores, problemas, dificuldades, e ela precisa chegar aqui, no ponto B. Né? E você vai ser o responsável de você fazer isso. As pessoas vão ficar extremamente gratas e vão querer comprar o seu produto ou o seu serviço, certo? Outra coisa, que a gente já está terminando, podem ficar tranquilos, você tem audiência. Às vezes o teu problema não é nem audiência, você tem audiência, só que você não tem influência. Então você tem uma audiência grande. Isso acontece muito, principalmente com grandes pessoas, assim, que a gente vê que tem uma grande audiência, a hora que vai tentar vender alguma coisa, acaba não vendendo nada. Isso aí é recorrente, né? Porque é uma audiência não tão qualificada, às vezes, e as pessoas não têm a influência necessária sobre a sua audiência. Então, curtidas não significam atenção verdadeira. A Rita sempre fala isso, né? Que curtida não paga boleto. Né? Nada demais, é óbvio que é legal, é uma métrica de vaidade. Você posta uma coisa lá, tem um monte de curtida, tem compartilhamento, isso é bom, é óbvio, isso é ótimo. Mas não é isso que vai fazer você vender. O que vai fazer você vender é se você for influente, né? Você realmente for uma influência na cabeça das pessoas, se a tua marca pessoal estiver bem estabelecida, e a pessoa entender que você pode resolver o problema dela, você vai conseguir ter vendas através do seu conteúdo. Então, sem atenção real, você não tem monetização, você tem que ter uma atenção real. As pessoas elas não têm que ser seu seguidor. É um seguidor, eu não sei. Eu quero pessoas que são meus fãs, são meus amigos, que realmente confiam no meu trabalho. É isso que eu tenho que criar, né, na cabeça das pessoas. E uma coisa que eu aprendi lá atrás, né, quando eu comecei a trabalhar com marketing digital, é que as pessoas elas só compram de que elas conhecem, de que elas gostam, de que elas confiam.
Anota isso daí na sua cabeça. As pessoas só compram de quem elas conhecem, de quem elas gostam, de quem elas confiam. Então, qual que é o teu trabalho? O teu trabalho é fazer com que as pessoas gostem de você, né, conheçam você e confiem em você. Esse é o trabalho que a gente tem que ter. E aí a outra coisa, antes de terminar com não é nenhuma provocação, mas é uma coisa que eu queria que você levasse aí para sua vida. Você vende como um amador e as pessoas elas percebem isso. Você tem que entender que tem gente que não gosta de vender. Não, vender, nossa, eu tenho pavor de vender, parece que eu estou oferecendo panela, sabe aquelas panelas para a pessoa, liquidificador, sabe? Lembra aquela época, o pessoal mais novo nem vai saber isso, o pessoal vinha bater palma, né? Vender coisas, né, na nossa casa, parece que está querendo empurrar alguma coisa para a pessoa. O que você tem que entender é o seguinte, você tem que entender que você tem produtos e serviços tão bons, que a pessoa ela é uma retardada mental se ela não comprar. Porque ela vai se beneficiar do que você está oferecendo para ela. Então, todas as vezes que eu vendo, eu fico feliz. Obviamente, Thiago, você fica feliz porque você ganha dinheiro. É óbvio. A gente está aqui por conta disso. A gente tem um negócio, tem outras pessoas envolvidas, né, em todo o processo. Mas eu fico feliz porque a pessoa vai se beneficiar do meu produto, do meu serviço. Você tem que entender que é a mesma coisa. Você precisa vender se você quer ajudar as pessoas. Sem venda você não consegue ajudar. Então, se você só fica dando conteúdo gratuito, presta atenção nisso daqui, que tem muita gente que faz isso. Eu já fiz isso também, por isso que eu coloquei aqui. Eu anotei, inclusive, junto com as anotações aqui do Gerente Eficaz. Se você só fica dando conteúdo gratuito, isso daí você vê lá no meu YouTube lá atrás, no meu Instagram lá atrás, várias coisas lá atrás, eu ficava dando conteúdo gratuito, esperando que as pessoas entendessem qual é o meu valor, né? Mas não é assim que funciona. Você tem que mostrar, né? Vou dar algumas diquinhas aqui, né? Quem sabe, né? As pessoas, sei lá, ficam com dó. Né? Aqui veio muito isso, né? Do Robert Cialdini, que é um excelente professor, né? Que tem vários livros nessa área de influência, né? Você deve conhecê-lo. Ele fala sobre um dos grandes gatilhos que existem, é o gatilho da reciprocidade. Se eu faço muito por você, você tem uma tendência a fazer alguma coisa para mim. Então, se eu dou muito conteúdo para você, sei lá, você tem a tendência de, quando eu pedir para você comprar alguma coisa minha, você tem uma tendência maior de você comprar. Isso funciona, com toda certeza funciona, mas é muito mais fácil você fazer conteúdos que falem para as pessoas comprarem, tenham um call to action, ou seja, uma chamada para ação, para compra, do que você fazer um conteúdo aqui muito maravilhoso, e terminar simplesmente o conteúdo dizendo, olha, espero que esse conteúdo tenha sido útil para você, bom proveito e até mais. E sair do vídeo dessa maneira. Eu não vou fazer isso, eu vou fazer um call to action aqui daqui a pouco, e não é para você comprar, né, mas é para você ver uma aula, eu vou fazer inclusive agora, vai aproveitar. Fazer uma chamada para ação. Se você quiser aprender a ter um negócio extremamente lucrativo para a internet, eu vou deixar o link na descrição aqui desse vídeo. Olha só como é que é fácil. Você vai fazer exatamente assim. Vou deixar o link na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Só você clicar lá para você poder assistir o conteúdo da aula. Se você se interessar, é uma aula super completa, tem mais de 40 minutos. Se você se interessar, no final vai ter um link lá para você comprar um dos nossos produtos. É simples assim, né? A venda é uma extensão do conteúdo que a gente faz. E não tem nada demais nisso. Você precisa fazer todo o conteúdo que você fizer, você precisa levar para alguma coisa, principalmente para a questão da venda, porque é o que você quer fazer, você quer vender. Então, não é só você dar conteúdo. Você tem que falar, olha, se você gostou do que eu falei até aqui, eu tenho uma coisa muito mais avançada, que você vai gostar do meu programa ou do meu produto que faz isso e tal. O link está aqui, ou me chama no WhatsApp, o que é que seja, você tem que fazer uma chamada para ação para as pessoas. Não fazer só conteúdo só por fazer. Né? Isso é um grande erro que as pessoas cometem. Então, o brand pessoal também e eu anotei aqui, a gente já está realmente terminando, é você conduzir o público, dar atenção, você chamou a atenção das pessoas, você fez elas consumirem o teu conteúdo, dá atenção para a ação. Qual que é a ação? A ação é a compra. Então é isso. Né? Se você gostou disso aqui, dá uma olhada na minha aula, assiste a aula. Se você gostar, se fazer sentido, se você quer ganhar dinheiro realmente, um negócio extremamente lucrativo, compra o meu produto lá. Se você não quiser comprar, beleza. Né? Se aprender, espero que você tenha aprendido aqui com o meu conteúdo. Tá? Então eu quero fechar aqui com você.
certo? Esse conteúdo para você levar para sua vida. Você não precisa ser famoso, não precisa. Você não precisa ter um monte de seguidores, você não precisa ter um monte de likes, você não precisa de nada disso. Você precisa ser inesquecível para o público certo. Inesquecível, independente do nicho. Eu não sei qual que é o seu nicho, eu não sei qual é a sua dificuldade que você está passando agora. Mas você precisa ser inesquecível para o seu público. O seu público tem que olhar para você e falar, meu, este cara, essa mulher é uma pessoa que realmente eu gostaria de ter como o meu professor. No caso, se você é um infoprodutor, eu gostaria de comprar o produto ou o serviço dessa pessoa. Você tem que estar na mente da sua audiência. Isso se constrói com posicionamento, branding, conteúdo e com alma. Você precisa produzir conteúdo com alma, conteúdo, sabe, não conteúdo genérico, como tem um monte de conteúdos por aí, não conteúdos rasos, como tem um monte de conteúdos por aí. Você consegue vender com conteúdos rasos? Consegue. Tá ficando cada vez mais difícil? Tá. Porque tem um monte de gente fazendo agora. Já disse, com a inteligência artificial, você lista lá, as pessoas estão falando sempre as mesmas coisas, sabe? E as pessoas percebem, elas já estão começando a perceber isso daí. Então faça conteúdos com alma, produza conteúdos que realmente ajudem a sua audiência, sabe? E você sabe quais são as dores. Se você não souber, pode perguntar lá para a inteligência artificial, fazer uma pesquisa também, porque às vezes tem dores que às vezes você não sabe, né, mapear. Mas sempre tenha em mente em ajudar a sua audiência da melhor maneira possível. Então, comece a fazer as pessoas lembrarem de você e não só verem você. Tá? Você não quer ser um galão da novela das 8, né? A musa da série, não é isso que você quer. Você quer não só ser visto ou ser visto, você quer ser lembrado, você quer ser, como eu já disse, quer estar dentro da cabeça das pessoas, você quer ser, não é a sua melhor opção. Eu digo, você precisa ser a única opção na cabeça das pessoas. Se você conseguir fazer isso, se você conseguir fazer conteúdos dessa maneira, não existe, presta atenção no que eu vou dizer aqui para você, não existe crise para você, você vai conseguir vender, porque você vai ter pessoas interessadas no que você está oferecendo. Com certeza, se o seu produto for bom, se o seu serviço for bom, né, você vai estar ajudando uma grande quantidade de pessoas. E é isso que eu espero, né, que aconteça com você. Então eu espero realmente do fundo do meu coração, né, que você tenha gostado, né, desse conteúdo. Foi um conteúdo, né, mais profundo, de novo, para quem quiser. O Gerente Eficaz, é claro que eu pus 3 ou 4 anotações aqui do livro que tem a ver com isso, gerenciamento de tempo, a gente focar nas nossas não nas nossas fraquezas, mas naquilo que a gente é bom, né? Mas tem muita coisa que esse livro realmente recomendo. Espero que vocês apliquem tudo isso que eu disse para vocês. E se vocês tiverem qualquer dúvida, é só deixar nos comentários aqui que eu vou ter o maior prazer em responder para vocês. Beleza? Forte abraço para vocês e até o próximo conteúdo. Até mais, tchau, tchau.